Capítulo 17. Esta vai ser minha terceira noite na cabana. Conforme os dias passam, vou me acostumando com a quietude e com a densa escuridão. Já não sinto muito medo da noite. Alimento o fogareiro, ponho uma cadeira diante dele e leio um livro. Quando me canso, esvazio a mente por completo e contemplo o fogo. Nunca me aborreço disso. Há labaredas de diversos formatos e cores. Elas se movem livremente como seres vivos. Nascem, prendem-se a outras, se separam, perdem alento e morrem. Quando a noite é de céu limpo, vou para fora e ergo o olhar. As estrelas já não me dão aquela assustadora sensação de impotência. Começo a senti-las próximas a mim. Cada estrela tem um brilho diferente. Marco algumas e examino sua luz. Noto então que emitem um repentino brilho agudo, como se algo muito importante lhes ocorresse de súbito. A lua é branca e brilhante, e se a olho fixamente, parece-me até que consigo discernir uma a uma todas as formações rochosas da sua superfície. Nesses momentos não consigo pensar em nada. Eu apenas me deixo ficar em muda contemplação, respirando com muito cuidado. A bateria do meu Walkman descarregou, mas a música não me faz tanta falta como a princípio imaginei que faria. Encontro substitutos para ela em toda parte, no canto dos pássaros, no cri-crilar de inúmeros insetos, no burburinho do regato, no farfalhar do vento nas árvores, nos passos ligeiros sobre o telhado, no gotejar da chuva, e também em sons misteriosos que por vezes me chegam ao ouvido, inexplicáveis, inexprimíveis em palavras. Até agora, não me dera conta da infinidade de sons puros e maravilhosos que povoam a natureza. Eu vivera minha vida inteira sem me dar conta desse tesouro maravilhoso. Para compensar o tempo perdido, sento-me na varanda, fecho os olhos e me anulo para melhor captar todos os sons existentes ao meu redor. A floresta também deixou de exercer sobre mim o pavor irracional dos primeiros momentos. Aos poucos passo a sentir por ela algo semelhante a respeito, alguma cordialidade até. Apesar disso, a área que me arrisco a palmilhar se restringe àquela existente em torno da senda nas proximidades da cabana. Não devo sair do caminho. Enquanto eu respeitar esta norma, não haverá perigo para mim. A floresta me aceita em silêncio ou finge que não me vê e partilha comigo sua tranquilidade e beleza. Mas, se me desviar minimamente da norma, as feras silenciosas de agudas garras que nela se escondem, talvez me peguem. Passeio pela senda diversas vezes e me deito na pequena clareira arredondada, aquecendo-me aos raios do sol que nela se empoçam. Fecho as pálpebras com firmeza, deixo a luz me banhar e apuro os ouvidos para o som do vento que percorre a copa das árvores. Ouço o ruflar de asas dos pássaros, o farfalhar do feto. Sinto o pungente odor da vegetação envolvendo meu corpo. Nesses momentos, sinto-me livre da gravidade e flutuo a uma pequena altura do solo. Levito. A condição não persiste por muito tempo, é claro. Basta-me abrir os olhos e sair da floresta para que tudo se desfaça. A sensação é momentânea. Ainda assim, a experiência me deixa atônito. Sou capaz de flutuar. Chove forte diversas vezes, mas logo estia. O tempo é instável nessa região. Toda vez que chove, saio nua ao ar livre, me ensaboo e me lavo. E depois de cumprir uma série inteira de exercícios físicos, fico com as roupas úmidas de suor. Então tiro-as todas e tomo um banho de sol na varanda.
Bebo muito chá, sento numa cadeira na varanda e me dedico à leitura. Quando o sol se põe, leio diante do fogareiro. Livros de história, ciência, folclore, mitologia, sociologia e psicologia, assim como Shakespeare. Em vez de lê-los superficialmente, do começo ao fim, procuro repassar diversas vezes os trechos que considero importantes até compreendê-los inteiramente. Desta forma, sinto nitidamente que meu cérebro vai absorvendo com segurança os mais variados conhecimentos. Seria maravilhoso se eu pudesse ficar para sempre nesta cabana. Nas prateleiras, ainda uma quantidade muito grande de livros que quero ler, e o estoque de suprimentos é também considerável. Mas sei que este é apenas um abrigo passageiro para mim. Em breve terei de abandoná-lo. O local é demasiadamente tranquilo e natural, completo demais para mim. Não mereço ainda. É cedo demais, acho. Oshima aparece pouco antes do almoço do quarto dia. Não ouço seu carro chegar. Com uma mochila pequena às costas, ele se aproxima a pé. Não ouço seus passos porque tinha caído em leve modorra enquanto tomava banho de sol na varanda, totalmente nu. Ele deve ter chegado pé ante pé de propósito, só para me surpreender. Sobe silenciosamente os degraus da varanda, estende a mão e me toca de leve a cabeça. Salto em pé assustado. Procuro uma toalha para me cobrir. Não encontro nenhuma ao alcance da mão. Não se acanhe, diz Oshima. Na época em que fiquei aqui, também tomei banho de sol completamente nu. É muito gostoso deixar o sol queimar áreas do corpo que não veem a luz do dia em situações normais. Estar nu diante de Oshima me deixa sem ar. Pelos púbicos, pênis e escrotos estão ao sol. Parecem indefesos, vulneráveis. Não sei o que fazer. Escondê-los àquela altura também não faz sentido. Bom dia, eu digo. Veio a pé? O dia está maravilhoso, ideal para isso. Seria uma pena não usar as pernas. Larguei o carro na porteira e vim andando. Ele apanha a toalha estendida no corrimão e a passa para mim. Enrolo-a em torno dos quadris e só então recupero o domínio. Cantarolando baixinho, Oshima põe a água a ferver, tira a farinha, ovos e leite da pequena mochila, esquenta uma frigideira e faz panquecas. Cobre-as com manteiga e xarope. Tira também alface, tomates e cebola. Para fazer a salada, usa a faca com movimentos lentos e cuidadosos. Esse é o nosso almoço. Como passou os 3 dias? Pergunta Oshima enquanto corta as panquecas. Conto-lhe então meu agradável cotidiano, mas não digo nada a respeito da incursão na floresta, é melhor. Fico muito contente em saber disso. Realmente, achei que você ia gostar daqui. Mas agora estamos voltando para a cidade, certo? Certo, estamos voltando para a cidade. Começamos a nos aprontar para o retorno. Arrumamos o interior da cabana de maneira eficiente e rápida. Lavamos os utensílios de cozinha e os guardamos no armário, limpamos o fogareiro. Esvaziamos o pequeno tanque de água, fechamos a válvula do gás. Guardamos os mantimentos no armário de comida, descartamos os perecíveis, varremos o chão, limpamos com pano úmido a superfície da mesa e o assento das cadeiras. Cavamos um buraco lá fora e enterramos o lixo. Juntamos sacos e recipientes plásticos e os levamos embora. Oshima tranca a porta. No último instante, volto-me para contemplar a cabana. Tão real até pouco tempo
ela agora me parece parte de um mundo imaginário. Basta me afastar alguns passos e imediatamente todas as coisas ali existentes começam a se tornar irreais. Acho até que eu mesmo, que ali vivi até há pouco, sou um ser fictício. Levamos cerca de 30 minutos para chegar a pé ao local onde o Shima largou o carro. Descemos o caminho até a porteira sem quase nos falarmos. O Shima cantarola uma música qualquer, meus pensamentos vagueiam. Imóvel, o pequeno carro esporte verde espera a chegada do dono, quase camuflado na vegetação. Para evitar incursões involuntárias ou até voluntárias de estranhos, o Shima tranca a porteira com 2 voltas de corrente e cadeado. Minha mochila é novamente atada com as cordas no rack traseiro. A capota é arriada. Viajaremos com o carro aberto de volta à civilização, diz ele. Aceno a cabeça em concordância. Ficar sozinha em meio à natureza é uma experiência realmente maravilhosa. Mas viver aí para sempre não é coisa simples, diz Oshima. Encaixa os óculos escuros sobre o nariz e ajusta o cinto de segurança. Sento-me ao seu lado e também afivelo o cinto. Teoricamente é possível, tanto assim que algumas pessoas optam por viver assim. Mas, num certo sentido, a natureza não é natural. E a calma pode também se transformar em ameaça. Para lidar com esses 2 fatores contraditórios são necessários preparo e experiência. De modo que vamos voltar à cidade, à sociedade e ao local onde as pessoas trabalham. A calma pode também se transformar em ameaça. Para lidar com esses 2 fatores contraditórios são necessários preparo e experiência, de modo que vamos voltar à cidade, à sociedade e ao local onde as pessoas trabalham. Oshima pisa no acelerador e começamos a descer a montanha. Diferentemente da ida, ele guia o carro em ritmo tranquilo, não está com pressa. Aprecia a paisagem que se desenrola diante dos nossos olhos, assim como a sensação do vento no rosto. O vento agita as mechas dos seus cabelos e as empurra para trás. Logo, a estrada de terra termina e se transforma numa via pavimentada e estreita. Aos poucos, surgem pequenas aldeias e plantações. E, por falar em contradições, sabe o que penso de você desde o primeiro momento em que o vi? Que, por um lado, você busca alguma coisa intensamente e, por outro, faz de tudo para fugir dessa coisa. Algo em você me faz pensar dessa maneira, disse Oshima. Busco alguma coisa intensamente? O que, por exemplo? Oshima sacode a cabeça, franze o senho, olhando o retrovisor. O que você estaria buscando? Eu não sei. Estou apenas dizendo que tenho essa impressão. Continua em silêncio. Sei por experiência própria que, quando se busca alguma coisa intensamente, antes de mais nada, essa coisa se torna elusiva. E quando se busca esquivar de alguma coisa, essa coisa vem ao nosso encontro naturalmente. Mas estou generalizando, claro. E particularizando essa generalização, como fica no meu caso? Supondo, é claro, que eu esteja realmente em busca de algo e ao mesmo tempo me esquivando dele, conforme você diz. Esta é difícil, mas se quer mesmo saber, acho que é o seguinte: a coisa que você busca não deve vir a você na forma que você imagina. Está me soando uma profecia sinistra.
Cassandra. Cassandra? Uma tragédia grega. Cassandra é uma profetisa, filha da rainha Écoba de Troia. Ela se torna sacerdotisa e recebe de Apolo o poder de prever destinos. Em troca, Apolo exige que ela se submeta a ele sexualmente, mas Cassandra se recusa, o que irrita Apolo e o faz jogar sobre ela uma maldição. Deuses gregos são seres mais míticos que religiosos, ou seja, possuem os mesmos defeitos emocionais dos humanos. São temperamentais, lascivos, ciumentos e esquecidos. Oshima tira do porta-luvas uma caixinha de drops de limão e põe na boca. Me oferece um. Aceito. E que maldição foi essa? A que foi lançada contra Cassandra? Aceno a cabeça para dizer que é isso mesmo. As profecias de Cassandra serão sempre exatas, mas ninguém acreditará nelas. Essa foi a maldição que Apolo lhe lançou. Além disso, serão, por algum motivo, sempre sinistras. Falarão de traições, mentiras, mortes, queda de impérios. Por esse motivo, as pessoas não só não acreditarão nela, como vão desprezá-la e odiá-la. Leia as tragédias de Eurípides e Ésquilo, se é que ainda não as leu. Nelas você encontrará descrita com espantosa lucidez a essência das questões que até hoje atormentam os seres humanos, com Corós. Corós? Grupos de atores que surgem em peças gregas. De pé no fundo do palco, o grupo declama em coro para explicar a situação ou o íntimo dos personagens em cena e, por vezes, até se empenham em influenciá-los. Um recurso muito conveniente, aliás. Bem que eu gostaria de ter corós próprios às minhas costas em algumas situações. Você tem capacidade premonitória, Oshima? Não, esse tipo de poder não possuo. Não sei se feliz ou infelizmente. Se às vezes dou a impressão de estar fazendo previsões algorentas, é porque sou um realista dotado de alto grau de sensatez. Faço deduções e generalizações. E então, minhas palavras assumem uma sinistra conotação profética. Por quê? Porque a realidade nada mais é que um amontoado de profecias sinistras que se tornaram realidade. Abra os jornais de qualquer dia, põe as notícias numa balança, as boas de um lado e as más do outro. Logo verá que falo a verdade. Quando uma curva se aproxima, Oshima reduz conscienciosamente a marcha. Redução suave, nenhum solavanco. O único indicativo é uma leve alteração no ruído do motor. Mas tem uma boa notícia. Resolvemos acolher você no quadro de funcionários da Biblioteca Memorial Komura. Tenho certeza de que você tem qualificações suficientes. Atônito, volta a olhar para o rosto dele. Isso significa que vou trabalhar na biblioteca? Vou especificar melhor. Você será parte da biblioteca. Vai passar os dias e as noites nela, vai morar ali. Ficará encarregado de abrir e fechar a biblioteca nos horários estabelecidos. Você vive de maneira regrada e tem vigor físico. Assim sendo, esse tipo de trabalho não representará uma carga pesada demais para você. Mas tanto eu como a senhora Saeki não temos vigor físico e sua ajuda virá a calhar. Além disso, você realizará algumas tarefas esporádicas no dia a dia.
nenhuma delas de difícil execução. Por exemplo, vai preparar um café gostoso para mim, ou fará algumas compras às vezes. Já arrumei um quarto para você. É anexo à biblioteca e tem até um chuveiro instalado no banheiro. Originariamente, o quarto se destinava a hóspedes, mas está vago porque já não os temos nos últimos tempos. Você passará a morar nesse quarto. O melhor de tudo é que, como você vai morar numa biblioteca, poderá ler quantos livros quiser. Mas como? Como isso se tornou possível? É isso que você queria perguntar, não é? A razão é muito simples. Eu compreendo você e a senhora Saeki me compreende. Eu o aceito, a senhora Saeki me aceita. E assim, o fato de você ser um garoto desconhecido de 15 anos de idade, fugido de casa, deixa de ser importante. Mas, afinal, o que você pensa de tudo isso? Isto é, da questão de se tornar parte da biblioteca? Eu queria viver debaixo de um teto, só isso. Não consigo pensar em mais nada neste momento. Ainda não entendi o que significa ser parte da biblioteca, mas se me permitirem morar nela, ficarei muito grato. Sem falar que não precisarei mais tomar o trem todos os dias para ir até lá. Nesse caso, estamos combinados. Vou levá-lo agora para a biblioteca e então você se tornará parte da biblioteca. Vou levá-lo agora para a biblioteca e então você se tornará parte da biblioteca. Entramos na rodovia federal e passamos por algumas cidades. Diante de meus olhos desfilam, primeiro, um gigantesco painel publicitário de uma financeira e, depois, um posto de gasolina com decoração chamativa, paredes envidraçadas de lanchonetes, um motel com fachada imitando um castelo europeu, uma videolocadora falida com anúncio ainda inalterado, uma casa de jogos eletrônicos com área de estacionamento enorme, McDonald's, Family Mart, Lawson, Yoshinoya. A barulhenta realidade aos poucos me engolfa. Freio hidráulico de potentes caminhões, buzinas, monóxido de carbono, místicas labaredas no fogareiro, miríades de estrelas cintilantes, floresta silenciosa, tudo que até ontem estivera tão próximo a mim se afasta e desaparece. Nem consigo me lembrar direito dessas imagens. Existem algumas passagens da vida da senhora Saeki que eu gostaria que você conhecesse. Minha mãe foi colega de classe da senhora Saeki na infância. As duas eram muito amigas. De acordo com minha mãe, a senhora Saeki era uma criança muito inteligente. Seu aproveitamento escolar sempre foi excelente, com destaque em redação, atividades físicas e também como pianista. Obtinha sempre a melhor nota em tudo. Além do mais, era linda. Aliás, ainda é. Desde os tempos do curso primário, ela namorou sempre o mesmo garoto, o filho mais velho dos Komura. Os dois eram da mesma idade e muito bonitos. Tinha uma relação distante de parentesco, do mesmo jeito que Romeu e Julieta. Moravam em casas próximas, iam juntos a todos os lugares e juntos faziam todas as atividades. Uma atração natural os uniu na infância e, quando cresceram, passaram a se amar como homem e mulher. Minha mãe me disse que pareciam formar uma só carne e espírito. Enquanto aguarda num sinaleiro, Oshima ergue o olhar para o céu. Na luz verde, ele acelera e ultrapassa um caminhão-tanque.
Você ainda se lembra do que eu lhe falei certa vez na biblioteca? Aquela história de que as pessoas andam por aí em busca de suas metades perdidas? Homem, homem, mulher, mulher e mulher, homem. Exato, a história de Aristófanes. Mais da metade da população humana passa a vida inteira em desajeitada busca por sua outra metade. Mas isso não foi necessário nem para a senhora Saeki, nem para o namorado dela. Os dois tinham descoberto as respectivas metades desde o momento em que nasceram. Tiveram sorte. Oshima acena concordando. Tiveram muita sorte, sem dúvida alguma, até certa altura de suas vidas. Oshima passa a mão pela face como se procurasse certificar-se de que se escanhoara direito. Mas não há vestígios de barba em seu rosto. A pele é lisa como porcelana. O rapaz foi para uma faculdade em Tóquio quando completou 18 anos. Ele tinha ótimas notas e queria se especializar. Queria também conhecer a cidade grande. Ela resolveu continuar na cidade natal e estudar piano numa faculdade local. Assim como o povo desta parte do nosso país, a família dela era do tipo conservador. Além de tudo, ela era filha única e os pais não queriam mandar seu precioso tesouro para Tóquio. E assim, os dois jovens se viram separados pela primeira vez. Como se alguma divindade mitológica houvesse seccionado suas vidas com um golpe de espada. Mas os dois se correspondiam, escreviam cartas quase diárias um para o outro. Talvez seja importante para nós vivermos separados por algum tempo, ao menos desta vez. Escreveu ele para ela. Desse modo, seremos capazes de avaliar com certeza quanto valemos um para o outro, quanto necessitamos um do outro. Mas ela não pensava assim, pois sabia perfeitamente que a relação entre eles era verdadeira e dispensava qualquer tipo de teste. A união deles, predestinada, era de 1 em 1 milhão. Nada poderia separá-los. Ela sabia disso, mas ele não. Ou talvez até soubesse, mas não fosse capaz de aceitar essa verdade sem restrições. E por isso ele foi para Tóquio. Na certa, imaginou fortalecer ainda mais a união, submetendo a provações. Homens tendem a se comportar dessa maneira às vezes. Aos 19 anos, ela escreveu um poema. Compôs uma música para os versos e cantou acompanhando-se ao piano. A melodia era melancólica, bela em sua ingênua simplicidade. Em contrapartida, a letra era do tipo reflexivo e repleta de simbolismos de difícil compreensão em certo sentido. E essa incongruência conferiu frescor ao conjunto. Tanto a letra quanto a melodia clamavam, nem é preciso dizer, pelo amado distante. Ela cantou a composição diversas vezes em público. Normalmente, ela era do tipo recatado, mas gostava de cantar e chegou até a liderar uma banda de música folclórica nos tempos em que frequentava o colegial. E numa dessas apresentações, um entusiástico ouvinte fez uma gravação rústica da composição e a remeteu para o diretor de uma conhecida gravadora. O diretor, que também se encantou com a canção, chamou sua autora para o estúdio em Tóquio e então decidiram gravar a canção comercialmente. Foi a primeira viagem dela a Tóquio. Lá ela se encontrou com o namorado e entre uma e outra sessão de gravação, os dois se amaram.
Minha mãe acha que os dois mantinham relações sexuais desde a época em que tinham cerca de 14 anos de idade. Eles eram precoces. E, como muitas vezes acontece com pessoas precoces, não conseguiram amadurecer de maneira satisfatória. Permaneceram para sempre na faixa dos 14 ou 15 anos. Os dois se abraçavam com firmeza e comprovavam a necessidade que tinham um do outro. Nenhum dos dois sentia a mínima atração por outras pessoas. Mesmo separados, não deixavam espaço para ninguém se interpor entre eles. São aborrecidas essas histórias de amor parecidas com o conto de fadas, não acha? Sacudo a cabeça discordando. Presinto uma grande virada mais adiante. Pois pressentiu certo, replicou Oshima. É assim que se constroem as grandes histórias, com viradas estonteantes e acontecimentos inesperados. A felicidade é invariável, mas a infelicidade apresenta inúmeras facetas, se modifica de pessoa para pessoa. Exatamente como disse Tolstói, a felicidade é uma alegoria, a infelicidade é uma história. Quanto à canção, foi gravada, transformou-se em disco e em sucesso de vendas. E não em sucesso simples, em sucesso retumbante. As pessoas não paravam de comprar o disco. 1 milhão, 2 milhões de cópias vendidas, não sei o número certo. Seja como for, constituiu-se em recorde de vendas. Há uma foto dela na capa do disco. Ela está sentada ao piano de cauda do estúdio de gravação e sorri voltada para a câmera. Como não houvesse tempo para preparar novas composições, gravaram uma versão instrumental da mesma música na face B do disco, para piano e orquestra, com ela ao piano. Essa execução também é maravilhosa. Tudo isso aconteceu pela altura de 1970. Dizem que naquela época se ouvia essa canção em qualquer estação que você sintonizasse. Foi o que minha mãe me contou. Eu mesmo não sei, porque nem era nascido. Mas, no fim das contas, essa foi a única música que ela compôs e cantou. Nem LPs, nem discos simples se seguiram a essa gravação. Acha possível que eu tenha ouvido essa canção? Você costuma ouvir o rádio com frequência? Sacudo a cabeça e nego. Nesse caso, não deve ter ouvido. Hoje em dia, você só a ouviria em programas radiofônicos do tipo Melodias Inesquecíveis. Mas é maravilhosa. Eu a tenho num CD e a ouço de vez em quando. Nunca na presença dela, naturalmente. Ela detesta que toque nesse assunto. E como se chama essa composição? Kafka à beira-mar, responde Oshima. Kafka à beira-mar? Isso mesmo, Sr. Kafka Tamura. A canção tem o seu nome. Estranha coincidência, eu diria. Kafka à beira-mar? Isso mesmo, Sr. Kafka Tamura. A canção tem seu nome. Estranha coincidência, eu diria. Mas Kafka não é o meu nome verdadeiro, embora Tamura seja. Mas foi o nome que você escolheu para si, não foi? Concordo com o aceno. Quem escolhera fora eu. Assim se chamará meu novo eu, tinha eu decidido havia muito. Pois, é isso que importa, completa Oshima. Aos 20 anos, o namorado da senhora Saeki tinha morrido. Em plena temporada de sucesso da melodia Kafka Beira-Mar, a faculdade que ele frequentava estava fechada por causa de uma greve estudantil. Ele quebrou o piquete e entrou no campus para entregar uma refeição a um colega que dormia lá.
Era pouco antes das 10 da noite. Os grevistas que guardavam o prédio o tomaram por um dos líderes da facção oposta. Os dois se pareciam muito. O amarraram em uma cadeira e o submeteram a uma inquisição por suspeita de espionagem. Ele tentou explicar que houvera confusão de identidade, mas foi espancado com barras e canos de ferro. Quando foi ao chão, os estudantes o chutaram com pesadas botas. Antes do amanhecer, ele estava morto. Tinha o crânio partido, costelas quebradas, pulmões rompidos. Seu corpo foi jogado no meio da rua como um cão vadio. 2 dias depois, a Guarda Nacional invadiu o campus por solicitação da universidade. A greve se encerrou em poucas horas e alguns estudantes foram presos sob acusação de assassinato. Os estudantes reconheceram o crime e foram julgados, mas o júri concluiu que não houvera intenção de matar. Só 2 foram presos por homicídio culposo e cumpriram pena curta. Foi uma morte sem sentido sob todos os aspectos. Ela nunca mais cantou. Trancou-se no quarto e não quis falar com ninguém. Não atendia o telefone. Não compareceu ao enterro do rapaz. Em seguida, pediu afastamento da faculdade que frequentava. Alguns meses se passaram e, quando as pessoas se deram conta, ela tinha sumido da cidade. Ninguém sabia para onde ela fora nem o que fazia. Os pais também nada revelavam. Acho que nem eles sabiam de seu paradeiro. Ela tinha desaparecido como fumaça no ar. Até mesmo a mãe de Oshima, a única amiga dela, não soube o que ela fez depois disso. Houve boatos de que tentou o suicídio no meio da floresta em torno do Monte Fuji, mas que falhara e que estava internada no hospício. Um conhecido de um conhecido dizia ter topado com ela na cidade de Tóquio. De acordo com essa pessoa, ela estava em Tóquio e trabalhava como redatora ou algo parecido. Alguém disse também que ela se casara e tivera um filho, mas eram apenas boatos, não havia nada consistente por trás das notícias. A única coisa quase certa era que onde quer que ela tivesse estado, ou qualquer que tenha sido a forma como viveu, não passara por nenhum problema financeiro. Royalties da venda do disco Kafka Beira-Mar sempre abasteciam sua conta bancária. A quantia era considerável, mesmo depois de deduzidos os impostos. Ela os recebia toda vez que a canção era tocada em rádios ou incluída em CDs de sucesso do passado. De modo que não lhe deve ter sido difícil viver de maneira independente longe de sua terra. Além de tudo, ela era a única filha de uma família rica. Contudo, 25 anos depois, a senhora Saeki retornou a Takamatsu. A razão direta de seu retorno foi o enterro da mãe. 5 anos antes, o pai também havia falecido, mas a esse enterro ela não compareceu. Ela organizou uma cerimônia fúnebre discreta para a mãe e, passado um tempo, vendeu a mansão onde nascera e crescera. Em seguida, comprou um apartamento de luxo numa área residencial tranquila da cidade de Takamatsu e ali se estabeleceu. Tudo indicava que não pretendia mais se mudar. Passado algum tempo, a família Komura entrou em contato com ela. A chefia do clã tinha passado para um irmão 3 anos mais novo que o falecido herdeiro. A senhora Saeki e ele conversaram a sós. Ninguém soube do que trataram nesse encontro. Logo depois, a senhora Saeki passou a exercer a função de supervisora geral da Biblioteca Memorial Komura. Ainda hoje ela é bonita e conserva a silhueta esguia, assim como o ar puro e intelectual que exibe na foto estampada na capa do antigo disco. Mas o sorriso translúcido e incondicional não existe mais. Ainda hoje ela sorri vez ou outra. Percebe-se, porém, que o sorriso, embora cativante, sofreu limitação de tempo e espaço. Atualmente, há uma cerca alta invisível em torno do seu sorriso. Ele não leva ninguém a lugar nenhum. Todas as manhãs,
A senhora Saeki vem da cidade para a biblioteca dirigindo um Golf cinza da Volkswagen e nele retorna a casa no fim do expediente. De volta à própria terra, ela não reatou relações nem com os amigos nem com os parentes. E se lhe acontece de encontrar um conhecido em algum lugar, cumprimenta-o com educação e conversa sobre generalidades. O tema da conversa é quase sempre o mesmo. E, se acaso, comentam acontecimentos passados, principalmente aqueles que ela própria protagonizou, a senhora Saeki imediatamente conduz a conversa em outra direção com toda a naturalidade. Fala sempre de maneira respeitosa e gentil, mas sem curiosidade ou entusiasmo. Quanto aos seus sentimentos, se é que existem, ela sempre os guarda a 7 chaves. Quase nunca expressa sua opinião pessoal, excetuando nas ocasiões em que precisa tomar decisões de cunho prático. Entregue a si mesma, fala muito pouco, prefere ouvir e aquecer com gentis monossílabos. Em consequência, seus interlocutores quase sempre sentem um vago desassossego a certa altura do diálogo. Tem a impressão de estar perturbando a tranquilidade dela com conversas vãs, de estar invadindo seu universo metodicamente organizado, e quase sempre a percepção é correta. Embora estivesse morando de novo em sua própria cidade, ela ainda era um enigma para o povo local. Seu modo de viver refinado continuava envolto em mistério. Algo nela dificultava uma abordagem leviana. Até mesmo os membros da família Komura, que afinal eram seus empregadores, demonstravam certo respeito por ela e evitavam imiscuir-se em sua vida. Com o tempo, Oshima passou a trabalhar na biblioteca na qualidade de assistente. Nessa época, Oshima não ia à escola e nem tinha um trabalho fixo. Ele se trancava em casa, lia uma quantidade enorme de livros e ouvia música. Exceto pelos correspondentes do correio eletrônico, parecia não ter nenhum amigo. Em parte por sua condição de hemofílico, só saía de casa para ir a hospitais especializados, para andar sem destino em seu Mazda Roadster, para visitar um hospital universitário de Hiroshima, ou para ir à cabana da montanha de Koshi e ali se trancar. Mas ele não era infeliz por levar esse tipo de vida. Até que, certa ocasião, a mãe dele o apresentou à senhora Saeki, que imediatamente se encantou com ele. Oshima também gostou da senhora Saeki e tinha muito interesse em trabalhar na biblioteca. E tudo indica que o único com quem a senhora Saeki tem contato e conversa todos os dias é Oshima. Pelo que você me contou, tive a impressão de que a senhora Saeki retornou a esta cidade com o intuito de se tornar supervisora da biblioteca Komura. Comentei. Pois é isso que eu também sinto. Imagino até que o enterro da mãe não passou de uma desculpa para o seu retorno. Contudo, acredito também que ela precisou de certa dose de coragem para voltar a esta cidade repleta de recordações. Por que motivo a biblioteca seria tão importante para ela? Em parte porque ele morou ali. Ele, ou seja, o namorado da senhora Saeki, morava na biblioteca Komura, que na época era um simples depósito de livros da família. Ele era o herdeiro da casa e, talvez por uma questão genética, gostava de ler livros mais do que qualquer outra coisa e amava a solidão, outra característica da família Komura. E por isso, quando começou a frequentar o nível ginasial, preferiu sair da construção principal onde morava a família e pedir um quarto só dele no anexo transformado em depósito de livros e foi atendido. Afinal, o clã inteiro gostava de ler e compreendeu muito bem a necessidade do garoto. Ah, quer viver sozinho, rodeado de livros? Ótimo, disseram eles. E nesse anexo ele viveu sem ser incomodado por ninguém, apenas retornando à ala principal da casa para as refeições. A senhora Saeki vinha diariamente visitá-lo. O
Os dois estudavam juntos, ouviam músicas juntos e se engajavam em conversas infindáveis. E, provavelmente, dormiam um nos braços do outro. O local se transformou no paraíso terrestre para ambos. Com a mão sobre o volante, Oshima olha para mim. E você vai morar nesse local, Kafka, no quarto em que ele mesmo viveu. Conforme já lhe disse antes, a construção passou por reformas quando foi transformada em biblioteca, mas ainda assim o quarto é o mesmo. Mantenho-me em silêncio. Basicamente, a vida da senhora Saeki parou na faixa dos 20 anos, no momento em que o namorado morreu. Ou melhor, talvez a estagnação se tenha dado ainda antes dos 20 anos. Esse é um ponto que não sei, mas você tem de compreender isso. Os ponteiros do relógio embutido em sua alma estão imobilizados em algum ponto em torno dessa idade. Externamente, porém, o tempo continuou a correr e exerceu sobre ela sua influência. Mas para ela esse tipo de tempo quase não tem sentido. Não tem sentido? Oshima acena. Estou dizendo que é como se nada representasse. Quer dizer que a senhora Saeki continua a viver nesse tempo paralisado? Exato. Mas ela não é um morto-vivo de modo algum. Você vai compreender isso quando a conhecer melhor. Oshima estende o braço e pousa a mão sobre o meu joelho. Meu caro Kafka Tamura, existe um ponto em nossas vidas em que voltar atrás já não nos é permitido. E também um ponto, este mais raro, em que não podemos mais avançar. Alcançados tais pontos, só nos resta aceitá-los para o bem ou para o mal. É dessa maneira que todos nós vivemos. Entramos numa via expressa. Pouco antes disso, Oshima estacionara o carro e erguera a capota, e ligara a sonata de Schubert outra vez. E tem mais uma coisa que gostaria que você soubesse. Em certo sentido, a senhora Saeki é uma pessoa que carrega uma grande dor no coração. Eu e você também carregamos as nossas, claro, mas a da senhora Saeki ultrapassa o conceito geral de dor. É algo peculiar. Talvez se possa dizer que sua alma possui uma faculdade diferente das demais pessoas, mas isso não significa que ela seja perigosa, nada disso. No dia a dia, ela é uma pessoa perfeitamente normal. Em certo aspecto, posso até dizer que é mais normal do que qualquer um que eu conheço. Ela é profunda, inteligente e encantadora. Quero apenas que você não se impressione caso venha perceber algo estranho nela. Estranho? Como assim? Oshima sacode a cabeça. Eu adoro a senhora Saeki, tenho muito respeito por ela e tenho certeza de que você também passará a sentir do mesmo jeito com relação a ela. Não era uma resposta direta à minha pergunta, mas Oshima não quis falar mais nada. Calculou o tempo certo para reduzir a marcha, pisou no acelerador e ultrapassou uma caminhonete pouco antes de entrarmos no túnel.